Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos, aqui do canal Azeite Dourado. Mais um vidinho nós vamos fazer aqui pro canal, para acrescentar mais vídeos aí, para abençoar os irmãos, abençoar todos aqueles que quiserem aprender do Senhor, Temos aí bastantes vídeos, 27 vídeos, já com esse daqui 28, para cada um com um tema diferente, tudo coisas verdadeiras, irmão, coisas dentro da palavra, coisa que não é ensinado nos templos. Então, eu peço que você dê um like no vídeo, que compartilhe, que se inscreva, para que Deus venha abençoar mais pessoas aí, que faz com que o YouTube, quando você dá like, faz com que o YouTube indique o vídeo para mais pessoas. Então, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu peço que vocês puderem, dar um like, compartilhar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre os escolhidos de Deus, Você acredita que existem eleitos de Deus, O eleitos de Deus, a predestinação, ela é bíblica. Existe realmente eleitos de Deus e não eleitos? Vamos ver isso na Bíblia. Primeiro eu quero falar para os irmãos, fazer uma introdução aqui antes de começar a ler aqui. Eu fiz um rascunho aqui, para eu ler e não me perder no vídeo, porque eu não costumo guardar muito de cabeça os versículos. A questão dos eleitos, irmãos, existem sim, existem eleitos de Deus na Bíblia. Existem aqueles que Deus elegeu de antemão. Os que ele elegeu de antemão, esses são os eleitos do Senhor, Só que Deus não elegeu ninguém para ser salvo. Deus elegeu um povo para ser governo, para governar a terra, e outro povo para ser nação, Então o reino de Deus é composto por, Você vê pregando nos templos aí, e o reino de Deus, E também na própria oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou lá, fala, venha a nós o teu reino, O que é um reino? Você entende o que é um reino? O reino, ele tem uma estrutura, Como é que o reino é formado? O reino é formado por rei, governo, povo, e território. Esse é um reino. O reino de Deus não é diferente. O reino de Deus é formado por rei, que é o Deus Todo-Poderoso, governo, que é a igreja junto com o Senhor Jesus, e povo, o povo ao qual esse governo vai governar. E tem o território. Qual é o território? No céu? Não, na terra. A terra é o território do governo do reino de Deus, entendeu? Então, Deus ele elegeu um povo para ser governo, desde antes da fundação do mundo. Deus não elege ninguém agora. Todos aqueles que estão sendo chamados agora já foram eleitos desde antes da fundação do mundo. Então, tem aqueles que são eleitos para ser governo, e tem outros que são eleitos para ser nação, não vai ser governo. Só que os que são eleitos para ser governo, Deus coloca sobre eles o Espírito Santo, dentro deles, o Espírito Santo, e a palavra da verdade entra no coração dele. Então esses aí são os eleitos do Senhor, no caso a igreja, Então, e os não eleitos são aqueles que são nações, e que serão nações, serão governados pela igreja durante o reinado do reino de Cristo. Então, agora a salvação ela é individual para cada pessoa. Você sendo eleito ou não, a salvação vai ser de acordo com cada um critério. Quem é eleito, por exemplo, ele tem o dever de obedecer a palavra de Deus. O dever de obedecer a palavra de Deus, cumprir os mandamentos do Senhor, e perseverar até o fim. Aí ele vai ser salvo. Já as nações não têm esse mesmo dever, mas Deus colocou dentro de cada um, na consciência de cada um, desde quando ele nasceu, as leis de Deus, as leis morais, Ou seja, os 10 mandamentos já estão no coração de todo mundo quando ele nasce. Então você sabe que não pode matar, independente de você conhecer a palavra de Deus ou não, você sabe que não pode matar, você sabe que não pode roubar, você sabe que não pode fazer um monte de coisa, você sabe que não pode fazer, mesmo sem ninguém te ensinar, você já sabe disso, já vem de berço isso daí, entendeu? Então Deus já colocou dentro de cada um, então é sobre isso daí que você vai ser julgado, se você não for um eleito. Se você não for eleito, você não vai ser julgado porque não aceitou Jesus, você vai ser julgado pelas obras que você fez.
Você sabia que uma coisa era errada e mesmo assim assistiu fazer e fez e não se arrependeu, né? Aí você vai ser julgado. Lógico, Deus ele dá o tempo para arrepender. Tanto para o eleito como para o não eleito, Deus dá um tempo de arrependimento, né? Só que esse tempo se esgota quando você morre, ou quando Jesus voltar, ou quando fechar a porta da graça. Entendeu? Então, é assim que funciona o reino de Deus. Entendeu? É assim que é o plano de Deus, o propósito de Deus, desde a criação do mundo até agora, até o fim, né? Esse é o propósito de Deus, não é levar nós para o céu, e sim governar sobre a terra. Deus, igreja e Jesus e o povo que vai sobrar, né? Que não vai ser todo mundo que vai morrer. Vai sobrar nações aí depois da grande tribulação. E vão passar pelo tribunal de Cristo e vão reinar com Cristo e a igreja, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Eu fiz umas rascunhas aqui, né, que eu já falei para os irmãos, tá bom? Vamos ler aqui, ó. A Bíblia nos mostra claramente que Deus elegeu pessoas desde antes da fundação do mundo. Essa eleição tem um propósito, formar um governo sobre a terra. Ninguém é escolhido para ser servo, mas sim para ser salvo, né? Mas sim para exercer o governo sobre a terra. E a todo escolhido é dado o Espírito Santo, e esse terá corpo glorificado. Já a salvação é individual. Mesmo um eleito para ser governo, igreja, pode perder a salvação se não obedecer a palavra de Deus e até o fim, né? Perseverar até o fim e apostatar da fé. Ele perde a salvação, né? Mesmo sendo eleito. Já o não eleito, aqui, ó. Já o não eleito não terá corpo glorificado, e sua salvação vai depender de suas obras, e de acordo com sua consciência. O não eleito não recebe o Espírito Santo, entendeu? Ele não recebendo o Espírito Santo, não vai ser cobrado dele, né? Aquilo que é cobrado do eleito, né? Com relação à salvação. Mas ele tem dentro dele a consciência dele, então através da consciência ele vai saber dirigir o que é certo e o que é errado, e ele vai ser condenado ou não, né? Vai ser julgado de acordo com aquilo que ele fez durante sua vida de ruim, né? Que ele sabia que estava errado e mesmo assim fez e não se arrependeu. Em cima disso é que vai ser julgado, entendeu? Se cometer pecado para a morte e não houver arrependimento, né, será julgado no tribunal de Cristo e se ficar vivo até o fim. Ou se morrer, se levantará no juízo do trono branco e poderá ser condenado ou absolvido. Desse mesmo critério que eu expliquei para vocês, tá bom? Vamos lá. Romanos 2, do 12 ao 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também perecerão. Todos os que com lei pecarem, mediante a lei serão julgados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza em conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a forma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Como eu acabei de dizer para os irmãos na introdução, tá vendo aqui? O não eleito ele é julgado pela consciência dele, aquilo que Deus já colocou no coração de todo ser humano. Deus coloca no coração dele tudo aquilo que é moral, né? A lei moral de Deus já é colocada, aquela bússola moral, né? Você pode ver que uma criancinha, se você chegar perto dela e judiar de um animalzinho, o que ela vai dizer? Não judia do bichinho, não faz isso com ele. Mas quem falou para ela que não pode fazer? Ninguém falou, mas ela já sabe, já tem dentro dela esse negócio de moral, né? Essa bússola moral Deus já coloca dentro de todo ser humano. Então quando a criança cresce e se torna adulta, né? Essa bússola moral que tem dentro dela vai servir de julgamento para ela lá no dia do juízo, no dia do tribunal. Aí, se ela sabe que não pode matar, mas matou, né? E se arrependeu, ela fala: Senhor, eu me arrependi, Senhor, não devia ter feito aquilo ali, me arrependi. Deus perdoa, tem que se arrepender de coração, e Deus sabe se você se arrependeu de verdade. E você pode ser absolvido, né? Não vai ser condenado. Agora, se fez tudo isso daí, não se arrependeu, não quis dar ouvido às palavras de Deus, né? As palavras que estão ensinadas nos templos, as palavras que você vê na mídia, né? Sempre você vai ter alguma coisa te avisando.
E se você insistir no erro e não se arrepender, você vai pagar o preço. Agora, um eleito não. Um eleito, ele tem o dever de obedecer a palavra do Senhor e conhecê-la. É o dever do eleito. Caso isso não aconteça, ele vai pagar um preço alto por isso. Então, quanto mais for dado, mais será cobrado. As nações, aquele que não é eleito, que é nações, né, eles vão ser cobrados daquela forma, na medida do que eles sabiam. A igreja não, né? A igreja, que são os eleitos, eles vão ser cobrados de forma diferente. Então, todo eleito, toda igreja, o que realmente é a igreja do Senhor, o Israel de Deus, esse daí, vai ter um peso muito grande tem um peso muito grande sobre os seus ombros. Por quê? Porque Deus confiou a você um governo, né? Seria como você entrar numa empresa, né, para exercer um cargo de chefia, né? E de repente chegar lá, você não vê que não era aquilo, não consegue se dar bem no exercer o seu trabalho, você vai querer sair fora. Numa empresa que é coisa dos homens, pode ver que jamais ela vai rebaixar o seu salário. Eles te mandam embora, pega um outro e põe no cargo mais baixo, mas não põe você que entrou como gerente. Se entrou como gerente, é gerente. Se não puder ser gerente, é demitido. Assim é no reino do Senhor. Se você é um eleito, Deus te elegeu para ser governo. Então, se você apostatar da fé, se desviar e se afastar do Senhor, né, e continuar e voltar a fazer coisas erradas, se fizer acordos com o maligno, né, aceitar a marca da besta, você vai ser condenado. Não tem escolha. Ah, mas eu fiz muita coisa de bom, Senhor. Expulsei seu nome, expulsei demônio. Em seu nome eu fiz isso. Em seu nome eu curei enfermo. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque na realidade, irmão, a gente não pode ter Jesus só como nosso Senhor. Nós temos só como nosso Salvador, né? Tem muita gente que tem Jesus só como Salvador. Mas nós temos que ter Jesus como Senhor. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele tem que comandar a nossa vida. Nossas atitudes têm que estar de acordo com a palavra. Tudo aquilo que você fala, que você pratica, que você faz, né, tem que estar de acordo com a palavra. Porque é para isso que Deus te chamou. Foi para isso que você foi escolhido. Então nós temos o dever de dar esse testemunho. Entendeu? É o dever. Não é que você pode fazer, se não fizer, não. Tem o dever. É lógico. Uns deu mais, para uns eleitos Deus deu mais talentos e para outros ele deu menos talento, mas para todo eleito tem talento. Então você vai ter que fazer o bom uso daquele talento que Deus te deu, tá? Então é isso aí, vamos continuar. Gênesis 1:28, ó. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tá vendo aqui? Quando Deus, você vê como o propósito de Deus é o governo. Deus, quando criou o homem, né, Adão e Eva, o propósito de Deus era montar um governo na terra, governar a terra. E Deus, ele escolheu Adão, né, para governar sobre todos os animais, sobre tudo que se move na terra, né, e sobre seus filhos. Deus queria que o homem governasse, só que o homem pecou, né, e entregou na mão do diabo esse governo. Por isso que hoje o mundo, né, jaz no maligno. Por quê? Porque o Adão entregou lá e consequentemente todas as outras pessoas foram entregando, entendeu? Vamos lá, aqui ó, Gênesis 6:8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Tá vendo aqui? Então quer dizer, Noé, de todas aquelas gerações lá, Noé foi que achou graça ao Senhor, né? Enoque já tinha achado graça, que Deus transladou Enoque, né? Depois ó, Noé, né? Noé achou graça ao Senhor. E teve outros também que Deus achou, que eu não anotei aqui, mas tem outros que Deus achou graça também, que com certeza são eleitos do Senhor. Aí vem aqui, ó, Noé, Deus achou graça a Noé, depois continua, ó. Gênesis 18:19, ó. Porque eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Tá vendo aqui? Deus prometeu para Abraão que dele sairia multidões de nações, né? Como as estrelas do céu e como a areia do mar. As nações como a areia do mar representam as nações da carne, os herdeiros genéticos de Abraão. E já como as estrelas do céu representa a descendência de Abraão pela fé. No caso a igreja, né? Cristo e a igreja, né? Jesus e a igreja, né? Nós somos herdeiros pela fé, entendeu? Vamos lá, depois Gênesis 21:12, ó.
Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isto mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara, que em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Está vendo? Isaque, outro eleito do Senhor, Isaque. Abraão, Isaque e Jacó. Está vendo aqui, ó. Gênesis 25, 23, ó. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Ou seja, aquele que nasceu primeiro vai servir o que nasceu o segundo. Entendeu? Quando Rebeca estava esperando Jacó e Esaú, os 2 gêmeos que estavam dentro do ventre de Rebeca, antes deles nascer, veja o que Deus disse, ó. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. 2 povos dentro do ventre de Rebeca, mulher de Isaque. Então, o mais moço ia comandar o mais velho. Ou seja, quem nasceu primeiro não foi Esaú? Foi, fortão, bonitão, né? E quem nasceu segundo, raquitinho, foi Jacó. Né? Jacó nasceu depois. Então, Deus já estava dizendo que Jacó ia comandar. Jacó era o eleito para ser governo, para comandar, né? E o Esaú, né, ia ser nação. O tanto que Esaú, você vê lá na frente, Esaú se juntou com Ismael, filho de Abraão, né? Filho de Abraão da escrava. Se juntou e formaram nação, né? E só que Deus falou, enchei a terra e multiplicai a terra. Eles não quiseram fazer isso, pelo contrário. Eles foram querer fazer, se juntou com Nimrod, né? E queria levantar a torre de Babel, se amuquiar ali no cantinho, né? Não queria saber de multiplicar. Aí Deus foi lá e confundiu as línguas para que eles se espalhassem, para que se cumprisse aquilo que Deus falou. Então você percebe que que Jacó era um eleito do Senhor? Jacó e Esaú, só que Esaú era um eleito para ser povo, e já Jacó era para ser governo, era para comandar. Hebreus 11, 13, ó. Todos que morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então você pode ver que eles morreram sem receber a promessa, né? A promessa vai ser recebida agora, no milênio, né? Em nenhum momento Abraão recebeu a promessa que Deus fez para ele. Em nenhum momento Abraão, nem Isaac, nem Jacó, a herança nas terras que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, eles não receberam ainda, vão receber agora no milênio. Entendeu? Aqui, ó, Êxodo 32, ó. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do teu livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Tá vendo aqui? Moisés, depois que ele tirou o povo do Egito, junto com, lógico, através do nosso Senhor Deus, ele foi para o Monte Sinai, né, e casou com o povo lá no Monte Sinai. Deus casou com o povo lá no Monte Sinai, e no mesmo dia o povo adulterou contra Deus, adorando o bezerro de ouro. E Deus se zangou, falou que ia destruir o povo, e Moisés intercedeu e ainda disse para Deus, risca o meu nome, eu peço-te do teu livro. E Deus disse o que para ele? Todo aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei. Então, você vê que Moisés era um eleito do Senhor, entendeu? Ele estava intercedendo pelo povo, mesmo ele colocando o nome dele em risco, Deus não perdoou o povo, Deus puniu o povo lá na frente, porque o povo adulterou contra Deus, porque o arrependimento do povo não houve. Se não houve arrependimento, não tem perdão, entendeu? Mesmo Moisés intercedendo, Deus não matou na hora, mas depois, durante o período, Deus deixou eles morrer. Só entraram na terra prometida os de 20 anos para baixo. Vamos lá, Salmo 139. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda é informe, e no teu livro foram escritas todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles ainda havia. Tá vendo só? Nem existia ainda Davi, né? E Deus já tinha escrevido no livro da vida, né? As obras de Davi, o que Davi ia fazer, já tinha escrito lá sobre Davi, entendeu? Deus ele escolhe antes da fundação do mundo, antes de Davi nascer, né? Vamos ver aqui, ó, Lucas 10, 20, ó. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Tá vendo? Ó? Jesus ele pegou 70 discípulos e enviou eles para abrir o caminho, né? Para evangelizar, né? Na cidade que Jesus tinha que ir. E eles foram e voltaram lá alegres, porque os demônios obedeciam eles, né? Aí Jesus falou, alegrai-vos por terem os vossos nomes enrolados no céu. Então,
eram eleitos também do Senhor. Além dos apóstolos, esses 70 também eram eleitos, e assim como hoje, mano, a igreja, né? A igreja é eleita, é lógico. Tem pessoas dentro do templo que não são eleitas, mas o que é crente mesmo de verdade, esse é um eleito do Senhor, entendeu? Vamos lá, Hebreus 12, 23. É a igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, tá vendo aí? A igreja dos primogênitos, nós somos os eleitos do Senhor, entendeu? Ó, João 6,37, ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o restarei no último dia. Então você pode ver que só vai até Jesus, ó, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, né? Então, só vai até Jesus, irmão, aqueles que Deus escolheu de antemão, né? Não é qualquer um, né? Uma pessoa, por exemplo, que é eleita, irmão, ela não morre bebê, não é abortada, né? De forma nenhuma. Quantos casos você vê de crianças aí que estavam à beira da morte quando nasceram, Deus livrou, e quando cresceu se tornou um grande homem de Deus? Porque era um eleito. O eleito não morre antes, porque Deus tem um propósito na vida dele. Então ele só vai morrer. Primeiro ele tem que chegar até Jesus. Depois que ele foi até Cristo, Cristo fez a obra na vida dele, derramou o Espírito Santo sobre ele, colocou a palavra no coração dele, aí é com ele. Aí sim, aí é com ele. Aí ele vai pagar o preço por aquilo que ele não quis fazer, que ele rejeitou. Mas enquanto ele não se achega até Jesus, ele não morre. Porque ele é um eleito. Deus não elege ninguém para morrer. Deus elege você para ser governo. Se Deus elegeu você, se você é um eleito do Senhor, você vai morrer depois que você for até Jesus. Depois que você for até Jesus, ele vai ver se você vai fazer a vontade dele mesmo. Se você começar a apostatar da fé, você vai ser condenado. E pode até morrer mesmo. Agora, um eleito do Senhor de verdade, ele só morre quando ele cumpriu aquilo que Deus determinou para ele. Entendeu? Então vamos lá, mais outra aqui, ó. 1 Pedro 1, 2, ó. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1,20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Tá vendo? Aqui está falando de Cristo, né? De Jesus. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, né? Se manifestou agora por amor de nós, né? De nós, os gentios, e nós, igreja, né? Porque a intenção do Senhor é montar um governo, não é pegar nós e levar para o céu, irmão. Isso aí é heresia que estão ensinando nas igrejas aí, tá bom? Vamos lá, Atos 2, 23, ó. Sendo este entregue pelo determinado desígnio, tá vendo? Determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-o por mão de ímpios. Deus designou que Jesus ia vir, que Jesus ia morrer, ia pagar o preço por nosso pecado. Já estava tudo planejado antes da fundação do mundo, entendeu? Vamos lá, Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, e o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Tá vendo aí, ó? Jesus ele veio com um propósito, desde antes da fundação do mundo, de promulgar um direito para os gentios, para aquele povo que era nação, né? Que era nação, e dentro dessas nações ia existir eleitos, que Deus ia ter que resgatar para o corpo dos governos, né? Por isso que tem a igreja. Então não é só a igreja ela é o Israel de Deus, abrange judeus, gentios, né? Tudo junto vão formar um único corpo para governar, né? Para governar essa terra, entendeu? Vamos lá, Gálatas 1,15, ó. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Vendo aqui, ó, Gálatas 1,15, quem escreveu aqui? Paulo. Tá vendo? Ele está dizendo que me separou antes de eu nascer. Antes de Paulo nascer, Deus já tinha separado ele. Entendeu? Pra você ver como é que são as coisas, como é que funcionam as coisas de Deus. Existem os eleitos, mas não para salvação, eleitos para ser governo. Romanos 9,11, ó. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Tá vendo aí aquela história que eu contei para vocês, de lá do ventre de Rebeca, que ela estava esperando Jacó e Esaú, né? Antes deles nascerem, não tinha feito nenhum bem, nenhum mal, né? Não é que Deus viu que você ia ser fiel, aí foi lá e te elegeu, não. Deus elegeu pela graça, pegou você e elegeu você para ser governo. No que ele elegeu, independente do que você fez, antes de você nascer,
Então, independente do que você fez, não é por obras, é por eleição. Ele elegeu. Só que agora, depois que você chegou até Jesus, o fato de você ser eleito te dá uma garantia de que você vai ter que chegar até Jesus. Crescer na idade matura, né? E até Jesus. Chegou até Jesus, recebeu o Espírito Santo, aí a partir dali é com você. Aí você dá os teus pulos. Vai fazer o Senhor, vai buscar o Senhor, vai dobrar o joelho, vai orar, vai pedir discernimento e vai fazer de tudo para fazer a vontade do Senhor e perseverar até o fim, né? E você vai ser salvo e vai receber galardão, né? Se você fizer uma obra excelente, de acordo com os talentos que foram te dados. Romanos 8:9, ó. 8, 29 e 30, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então, irmão, você pode perceber aqui que de antemão Deus chamou a igreja, de antemão Deus chamou os eleitos do Senhor. Tem eleito no meio do povo judeu, tem eleito na velha aliança, tem eleito no meio do povo gentil na nova aliança. Quando se cumprir a plenitude do gentil, ou seja, entrarem todos aqueles eleitos que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo para formar o corpo, para formar o governo sobre a terra, quando completar o número desse povo aqui, aí sela. Aí todos que entrarem depois a ser nação, para ser governo, já fechou, entendeu? É que nem está lá em Apocalipse 6, né? Que não danifica a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selado na testa 144 mil, ou seja, 144 mil são toda a igreja, toda. Não é 144 mil exato, literal. 144 mil é um número simbólico, mas representa todo aquele povo eleito do Senhor, né? Completou o número de povo eleito, aí começa a grande tribulação. Quando for começar a grande tribulação, com certeza já selou. Então quem for entrar já vai ser nação, se perseverar, né, em não fazer as coisas erradas, em seguir as testemunhas, né, as duas testemunhas que vão estar pregando sobre a terra, e as duas testemunhas são parte da igreja. Já falei em outros vídeos aqui, os irmãos podem olhar para os irmãos aprender sobre as duas testemunhas, entendeu? Então, Deus escolhe de antemão você para ser governo. Vamos lá, mais outro versículo aqui, ó. Daniel 12:1, ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Aqueles que são escritos no livro da vida e perseveraram até o fim, esses serão salvos. Tem que perseverar, passar pela grande tribulação, vai ser perseguido, alguns vão ser mortos, mas quem Deus preservar, vivo, tem que perseverar até o fim, não pode abrir mão e aceitar a marca. Essa é a condição, entendeu? E fazendo a obra do Senhor, pregando o evangelho, denunciando esse sistema mundano que está aí, né? Esse sistema da besta que já está em funcionamento, só não está implantado ainda. Entendeu? E Apocalipse 2:26, ó. E ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Tá vendo aí? Nós vamos governar, irmão. Governar sobre a terra, entendeu? Esse é o propósito de Deus para a igreja. Para o Israel de Deus, né? O Israel espiritual. Não aquele Israel a descendência de Abraão segundo a areia do mar, né? Como a areia da praia do mar. Mas a descendência como as estrelas do céu. A descendência de Abraão pela fé. Ou seja, Jesus Cristo e a igreja. Então nós somos eleitos pela fé, entendeu? Então nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que nós vimos, né? Uma pessoa que não é eleita, ela consegue chegar até Deus pelo aquilo que ela está vendo. Ela vê milagre, ela vê um monte de coisa, né? Lembra que as pessoas foram até Jesus lá e Jesus falou: vá me procurar isso porque eu multipliquei os pães, né? Jesus estava jogando na cara deles? Não, Jesus estava dizendo isso porque para mostrar para nós que a pessoa que não é eleita, ela vai porque ela está vendo. Ela está vendo milagre, ela está vendo bênção, ela está vendo cura, ela está vendo prosperidade, ela vai ali. Porque ela não é uma eleita, então ela vai pelo aquilo que ela vê. E muitos pastores hoje, muitos pastores dessas igrejas que são grandes igrejas aí, né? Muitos desses pastores, eles usam, né, o seu poder de eleito para manipular os pobrezinhos não eleitos. Porque estão lá, aquele monte de gente lá, eles fazem questão de mostrar a prosperidade do cara, mostrar a cura, mostrar isso, mostrar aquilo, né? Em vez de dar um testemunho da palavra de Deus, que é o que Deus mandou a gente fazer, eles dão um testemunho de bênção, testemunho de vitória, testemunho de
de cura, testemunho de prosperidade, que ganhou não sei o quê, que ganhou não sei aonde, que conquistou não sei o quê. Porque não são eleitas essas pessoas. Então essas pessoas não eleitas, elas vão pelo aquilo que ela vê. Não importa se eles não entendem. Então eles não têm o Espírito Santo dentro deles. Então eles vão pelo aquilo que eles vê. Se eles vê obras, se eles vê milagres, se eles vê prosperidade, eles estão lá. Por isso que tem crente que pula de igreja em igreja, igreja, igreja. Porque não são eleitos. Apesar de que tem muitos eleitos que são omissos, né? Que vão se apostatar da fé com certeza, que agem como se fosse um não eleito. Só vai acreditando se vê. Mas nós não fomos para isso. Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós, né? Você pode ficar 1 ano sem entrar dentro de um templo. Você não se desvia. Você permanece firme, adorando ao Senhor, né? Com a sua vida em santidade. Porque Deus não quer só sacrifício. Sacrifício é bom. Deus gosta. Mas Ele gosta mais de você, né? Ele morreu foi por você, por esse corpo aqui, ó. O que você faz através desse corpo? Você adora o Senhor? O que você faz através da sua mente, né? Renovar-nos pela nossa mente. Então nós temos que renovar a nossa mente. Renovar a cada dia a nossa mente. Não podemos nos conformar com esse mundo. Então um eleito, ele tem esse dever. Independente de ele estar dentro de um templo ou não. O Senhor Jesus não está lá no templo. Nós somos o templo de Deus. Ele está em você. Então você tem que fazer aquilo que Deus determinou. Esse é o dever do eleito, do crente que é eleito, né? Aqueles que só vai pelo que vê, eles não são eleitos. Mas se for eleito e estiverem vivendo uma vida de não eleito, vão pagar o preço. Porque se você é eleito, você tem que ver. Você sente no seu coração que você é um eleito. Todo eleito ele sente, ele vê a diferença. O eleito ele não cai fácil da obra. A não ser que ele apostatar na fé, ficar dando ouvido para o inimigo, para as heresias, né? O que está acontecendo hoje, muitos eleitos dormindo porque estão dando ouvido para a heresia. Mas são eleitos e não estão... Tem uma passagem na Bíblia que eu não lembro onde é que está, mas eu já li, né? Que fala que a figueira não queria dar fruto, né? Aí o dono da vinha chegou e falou, vou cortar essa figueira. Aí o filho do dono falou, não, espera um pouquinho, né? Vamos tratar ela aqui primeiro, vamos adubar ela aqui, vamos tratar dela para ver se ela vai dar fruto. Se ela não der, a gente vai lá e corta. Então assim está acontecendo hoje. Deus está dando tempo, irmãos, tempo. Ele não está querendo podar, meter o machado na raiz da árvore e cortar, que a árvore representa nós, né? Ele não quer cortar, ele está dando tempo. Mas quando chegar o tempo, ele vai cortar. Não vai adiantar depois chegar lá e bater, Senhor, 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 então não expulsei demônio. O momento é agora. O momento de profetizar, de aprender a palavra, de ter o conhecimento, se encher do azeite do Senhor, que representa o conhecimento da palavra, é agora. Aproveita agora, irmão. Você que é um eleito do Senhor, que está aí, que é um líder de igreja, você está aí, você cuida do ministério das crianças, do ministério dos homens, do ministério das mulheres, você que é um presbítero, você que é um ancião da igreja, né? Você que é um episcopo, né? No caso você é um líder, né? De um modo geral, seja pastor, seja o que for. Abra teu olho, irmão. Começa a buscar conhecimento da palavra. O leitinho, irmão, ele salva. O leitinho, ele liberta. O leitinho, ele cura. O leitinho, ele tem vida eterna. Só que o leitinho, nós temos que procurar conhecimento. Alimentar de alimento sólido, né? Porque o leitinho, irmão, ele não é o suficiente para você enfrentar a tribulação. Pensa que tribulação é isso que está acontecendo aí? Essas coisas que estão acontecendo no mundo, a grande tribulação o bicho vai pegar, irmão. Você não vai poder comprar, não vai poder vender, vai viver